Você clicou nesse vídeo porque você quer colocar um verde aí na sua casa, mas esse lugar aí não bate sol e você tá perdido, não sabe o que colocar? Eu estou aqui para te ajudar com isso. Vou te contar como analisar o seu espaço e te sugerir 10 espécies para você colocar aí na sua casa. Vem comigo! Eu sou a Ju, engenheira agrônoma e paisagista. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Há quem diga que não é possível cultivar plantas em um local que não bate sol. Porém, quem pensa assim está totalmente enganado. Nosso Criador é tão perfeito, cuida de tantos detalhes, que permitiu que existissem plantas para cultivarmos nesses locais. E para que você escolha espécies ideais para esses ambientes, quero que você saiba identificar um ambiente de sombra. Então, esse vídeo será dividido em duas partes. Na primeira parte, te contarei o que é um ambiente de sombra, quais são as características de um ambiente assim e te dizer como você pode identificar um local de sombra. E na segunda parte te contarei quais são as 10 plantas que se desenvolvem muito bem em ambientes sombreados e que ficarão lindas aí na sua casa. Eu acho a primeira parte muito importante, fundamental para você ir adquirindo autonomia nas escolhas, no trato do seu jardim. Mas se você não gosta muito de teoria ou já aprendeu o que é um ambiente sombreado e só quer saber quais são as 10 espécies que selecionei, você pode avançar o vídeo para a parte 2. E para isso, vá na descrição aqui embaixo e clique em cima dos minutos correspondentes à parte 2 desse vídeo. Nós da Armo sempre gostamos de saber o motivo, o porquê das coisas, porque acreditamos que dessa forma teremos embasamento para fazer as escolhas, sem precisar voltar para o livro todas as vezes que tivermos que tomar uma decisão, além de nossas chances de sucesso serem maiores, porque já eliminaremos possíveis erros. E planta de sombra é um tema que sempre surgem muitas dúvidas, um tema que sempre há confusão. Por isso estamos aqui tocando nesse assunto para que não reste mais dúvidas. Quando falamos de planta de sombra, pode dar a impressão, você pode pensar que a planta se desenvolve muito bem na ausência de luz. Mas não está certo pensar dessa forma. A sombra que falamos aqui no meio da jardinagem não corresponde a essa sombra, ao breu, à ausência de luz. A sombra que falamos no paisagismo é essa sombra, a sombra feita pelas árvores e pelas palmeiras maiores. Por isso, sempre falamos aqui que é importante estudarmos as plantas que queremos cultivar antes de adquiri-las. As plantas que vamos citar aqui nesse vídeo são plantas que em seu habitat natural vivem em estratos mais baixos da floresta. É possível perceber que há bastante claridade e pode ser que os raios solares atinjam alguma parte da planta, mas eles são sempre filtrados pelas plantas maiores, ou seja, mesmo que o sol esteja a pino, os raios solares não atingem integralmente essas plantas, pois grande parte deles são barrados pelas plantas maiores, o que fica fácil da gente entender que o microclima aqui embaixo é mais ameno do que na superfície da mata. Essas são as características principais de um ambiente de sombra. Mas lembre-se, isso daqui é muito diferente do que isso daqui. Na natureza não existem exatidões, não existem regras, mas para ficar mais fácil, para nós humanos entendermos melhor, vamos combinar aqui que os ambientes de sombra são aqueles ambientes que não recebem raios solares diretamente, mas que têm muita claridade. Combinado? Tá, Ju, saber se bate sol ou não é fácil, mas como eu vou saber a intensidade da claridade? Como que eu vou saber se é muito ou se é pouca? Essa é uma ótima pergunta. Há pessoas que indicam o seguinte teste. Para você saber se há claridade suficiente, pegue um jornal, uma revista ou até mesmo a Bíblia, que tem as letras bem miudinhas, e leve para o local que você quer cultivar a planta.
E o teste é o seguinte: se você conseguir ler sem dificuldades, há claridade suficiente para você cultivar a sua planta. No entanto, caso você tenha dificuldades e tenha que aproximar o texto dos seus olhos a uma distância menor do que você normalmente costuma ler, é porque ali não há claridade suficiente para você cultivar a sua planta. Mas eu não gosto muito desse teste porque ele contempla muitas variáveis. Há dias ensolarados que naturalmente têm mais claridade do que dias nublados. Há pessoas que enxergam melhor que outras, mesmo corrigindo a visão com lente e óculos. Qual o tamanho ideal das letras? Eles dizem que é para fazer o teste com letras miúdas, mas quanto miúdas? Além de todas essas dúvidas, eu também já fiz esse teste e no meu caso eu não tive sucesso. Quando eu fiz o teste, consegui ler sem dificuldades, mas quando coloquei a planta no local, ela não foi bem, começou a estiolar e eu tive que mudar essa planta de lugar. Então a minha sugestão é observação. Mesmo que você esteja começando nesse universo da jardinagem, estimule desde já o seu senso analítico. Coloque a planta no local que você deseja e observe. Caso ela não esteja gostando do local por conta da claridade, ela vai dar alguns sinais. As folhas podem começar a ficar mais escuras do que o normal, podem começar a amarelar ou, o mais comum, é acontecer o estiolamento da planta. A planta se esticar em direção à claridade. O estiolamento é quando os entrenós das folhas ficam mais afastados um dos outros do que o espaçamento normal da planta. Muito embora não haja regras quando falamos de assuntos ligados à biologia, quero dar uma dica geral. Tente sempre colocar as plantas próximas à entrada de luz natural, seja janela, porta ou até mesmo claraboia. Quanto mais próximas a planta tiver da entrada de luz natural, da luz do sol, da claridade, maior será a chance de sucesso. Entendido o que é um local de sombra? Bora conhecer as plantas que se desenvolvem muito bem em ambientes assim. É importante dizer que um jardim de sombra tem plantas em que seu interesse paisagístico, ou seja, a parte mais bonita da planta, são suas folhas. Costumamos dizer que são jardins de folhagens. Isso não significa dizer que plantas de sombra não produzem flores. No entanto, por se desenvolverem em lugares em que insetos e aves polinizadoras não costumam frequentar tanto, ela não precisa se embelezar tanto para atraí-los. Por esse motivo, suas inflorescências são mais discretas. Outro ponto comum é que, de uma maneira geral, as plantas de sombra bebem menos água quando comparadas às plantas de sol. Até faz sentido, né? Por elas não estarem expostas diretamente ao sol, a água evapora mais devagar, por isso podemos fazer regas mais espaçadas. E para ter espécie para todos os gostos e necessidades, vamos indicar 3 plantas de baixo porte, que são as rasteiras, que têm comportamento de pendente ou até mesmo trepadeiras. 4 espécies de médio porte, que se comportam como pequenos arbustos, e 3 espécies de grande porte, que, se cultivadas em vaso, parecem pequenas arvorezinhas e, se cultivadas diretamente no solo, podem atingir muitos metros de altura. A primeira planta que selecionamos é a avenca. É uma planta de pequeno porte, possui folhas mais delicadas e em tons de verde mais claros. Porém, há uma variedade enorme de plantas desse gênero. Há espécies com folhas pequenas até o avencão, espécie com folhas maiores e mais largas. As suas folhas são sensíveis e, por esse motivo, não suportam vento. Por isso, não é indicado colocar essas plantas em corredores e em lugares que ventam muito. E assim como as samambaias, as avencas não produzem flores e nem frutos. Elas se reproduzem através de esporos que ficam na parte de trás de suas folhas. A segunda planta dessa lista é o cingônio, uma planta semi-herbácea que produz essa folhagem muito ornamental, que, quando jovem, apresentam folhas em tom de verde mais claro com estrias brancas, e em plantas adultas suas folhas ficam
completamente verde em um tom mais escuro. O cingônio até produz flores numa coloração creme, mas nada que se compara à beleza dessa folhagem. É uma planta muito versátil. Ela pode ter o comportamento de uma planta rasteira, caso você cultive em um vaso ou uma jardineira suspensa, e também pode ter o comportamento de trepadeira. Para isso, coloque um suporte para que ela possa se apoiar e subir. E quem tem essas mesmas características é a Hera, a terceira planta dessa lista. É bem simples identificar essa planta porque suas folhas são bem recortadas e em formato de estrela. Podem apresentar diversos padrões e tons de verde. Há espécies, inclusive variegatas, que são espécies que produzem folhas verdes com manchas em tons palha e creme. Ao contrário da Avenca, toleram vento e, inclusive, é possível cultivá-las em ambiente com ar condicionado. Além disso, é uma das plantas mais eficazes para filtrar o ar de gases poluentes, como benzeno, xileno e formaldeído. Então, se você é alérgico a uma dessas substâncias, considere cultivar a Hera aí na sua casa. Outra planta que também atua como purificador biológico, colaborando na eliminação de componentes tóxicos presentes no ar, é o lírio da paz, a quarta planta dessa lista de espécies de sombra. O lírio da paz possui grandes folhas, podendo ser verde escura ou variegata, dependendo da espécie. Além das folhas brilhantes, produzem flores em forma de espigas que são envoltas por uma bráctea e possuem um perfume delicado e suave. Suas flores são produzidas durante todo o ano, mas sua florada maior ocorre na primavera-verão. E a boa notícia é que elas têm longa duração. E você pode cultivar em jardins formando maciços, compondo bordaduras ao longo de caminhos, como forração, ou até mesmo cultivá-las em vasos ou jardineiras. A quinta planta dessa lista é a Zamioculca, que é uma planta muito ornamental e que pode chegar até 50 centímetros de altura. Possui folhas grossas e verde brilhante. Suas folhas são tão brilhantes que parecem até de mentira. E se você tem uma rotina corrida, não tem muito tempo para se dedicar às suas plantinhas, ela é uma ótima escolha porque ela é uma planta muito resistente. Essa planta se desenvolve muito bem em ambientes só com claridade. Essa é uma espécie que tolera grandes distâncias da fonte de luz natural. Dias atrás, eu e a Gabi vimos jardineiras de zamioculcas dentro do shopping. Mas o que mais impressionou foi a distância da jardineira para a fonte de luz. Essas jardineiras estavam no térreo e tinham um pé direito de uns 8 metros mais ou menos. E lá em cima, no telhado, tinha uma claraboia. Ficamos muito impressionadas com a resistência delas. Até fomos conferir se eram de verdade, porque suas folhas estavam muito verdes e brilhantes, com um aspecto de muito saudável. E se você gostou dessa planta, temos um vídeo no canal inteirinho sobre ela. Lá tem dicas preciosíssimas e conversamos muito sobre alguns detalhes importantes que precisamos saber, nos atentar para ter sucesso no cultivo dela. Depois desse vídeo, vai lá conferir. E quando você estiver lá no canal, você verá que também tem um vídeo inteirinho sobre a sexta planta dessa lista, o antúrio. O antúrio é a opção para quem quer ter flores em um ambiente de sombra. Apesar dessa parte colorida não ser a flor verdadeira dessa planta, ela cumpre muito bem a função de flor e traz um colorido especial para o nosso jardim. Em falar em cores, há uma variedade de cores para você escolher. Desde tons de branco e vermelho, que são os mais comuns, até alaranjado, roxo e até preto. Arranjos de vasos com mais de uma muda ficam bem cheinhos e muito lindos. E use sua criatividade. Você pode utilizar várias mudas com uma mesma cor de flor ou mudas com cores de flores diferentes. A sétima espécie não tem flores coloridas, mas as suas folhas são praticamente um arco-íris.
não é de tirar o fôlego colorido dos crótons. Há uma diversidade de cultivares dessa planta e cada um possui um tipo de folha diferente. Podem ser curtas, longas, torcidas, finas, grossas e várias delas combinadas. E há plantas com coloridos de amarelo vibrante, laranja e tons de vermelho. Há plantas que variam de tons alaranjados até roxo e algumas bem brasileiras, com tons de verde e amarelo. Podem ser plantadas diretamente no chão, assim como temos aqui em casa, ou podem ser cultivadas no vaso. Quanto mais claridade ela recebe, maior será o colorido dela. Então, para plantas coloridas dentro de casa, encoste as plantas na janela. E também temos no nosso canal um vídeo inteirinho sobre cróton. Vale muito a pena assistir. Mas calma, vai lá depois, porque tenho mais 3 plantas para te apresentar ainda nesse vídeo. E elas são de grande porte. São ótimas opções para fazer volumes verticais. A 8ª espécie dessa lista maravilhosa é a Amaranta charuto ou Calatheia charuto. Ela possui folhas grandes e largas e com pecíolo, o cabinho bem alongado e com a nervura central bem definida. Ela gosta de clima quente e úmido. Lembre-se que quente não significa raios solares em sua folha. Ela gosta sim de sombra, mas uma sombra bem quentinha. E quanto mais úmido o ar, mais verde suas folhas e mais bonita ela vai ficar. Essa planta é de baixíssima manutenção. Você apenas precisa tirar as folhas secas e adubar com adubos de manutenção para ajudá-la a se manter sempre bem exuberante. Apesar de grande, suas folhas são finas e leves. Nós gostamos muito dessa planta, especialmente para compor jardins encostados no muro, porque ela traz uma camada alta, mas com toda a leveza de suas folhas, sem pesar demais o ambiente. Mas ela é muito versátil, tem como você cultivá-las em vasos ou jardineiras também. E se você está à procura de uma planta alta para sua sala ou seu jardim, você deve considerar a Ficus lyrata, a planta número 9 dessa lista. Essa realmente parece uma pequena arvorezinha, com caule lenhoso e folhas verdes. Caso você cultive uma Ficus lyrata diretamente no solo, ela pode chegar até 15 metros de altura. Mas fica tranquilo, ela pode ser cultivada em vaso e se adapta muito bem. Além dela ter o crescimento muito lento, o vaso conterá seu desenvolvimento, ou seja, caso você queira cultivar uma Ficus lyrata na sua sala, no vaso ela não chegará a 15 metros de altura. Porém, se você preferir cultivá-la em vaso, por ela ser uma planta de porte maior, plante em vasos maiores para que suas raízes tenham um bom espaço para absorver água e nutrientes. E a última planta dessa lista também é Ficus, só que dessa vez estamos falando do Ficus elástica. Ela lembra muito uma Ficus lyrata, só que suas folhas são mais lisas e dependendo da variedade, suas cores podem variar. Existem Ficus elástica com folhas verdes, Ficus elásticas com folhas verde escuras, quase pretas e com seu verso avermelhado, a Ficus elástica variegata com folhas verdes e manchas em tom creme e a variedade rubi, que parece uma obra de arte. Olha só essas folhas verdes com manchas rosadas. Fala sério! Os cuidados da Ficus lyrata e Ficus elástica são muito parecidos, então você não precisa ficar na dúvida em qual escolher. Dá para ter as duas aí no seu jardim de sombra. A informação importante desse vídeo é que as plantas citadas podem ser tóxicas se ingeridas. Não é para deixar de cultivar essas plantas aí na sua casa, muito pelo contrário. Podemos cultivar sim, só precisamos tomar os devidos cuidados. Se você tiver crianças pequenas, fique sempre de olho nelas e não as deixe colocar nenhuma planta na boca. E se você tem pets, fique sempre de olho neles. E se eles forem muito curiosos, considere adestrá-los para que eles fiquem sempre longe desse seu jardim, combinado? Gostou das plantas que falamos aqui nesse vídeo?
Quer saber um pouco mais sobre alguma delas? Deixe aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Essas ações são muito rápidas para você e para nós faz uma grande diferença, dá uma força enorme para o nosso canal. Eu agradeço muito a sua companhia, eu fico por aqui e até a próxima. Beijo!